Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Os que quiserem ligar a câmera para eu ver o rostinho de vocês e eu ver se vocês estão entendendo o que eu tô falando, sintam-se convidados, tá? É, a gente vai seguir uma série de exposições sobre o beabá da psicologia atomista, né? Uma coisa que eu acho importante deixar claro é que eu também sou um estudante, né? Não falo aqui tanto como um professor, mas como um estudante que está compartilhando aquilo que está aprendendo com vocês. Johnny, boa noite. É, já fazem uns 2 anos, e se contar o contato que eu tenho tido com isso, desde 2020, eu venho estudando a psicologia de São Tomás de Aquino a fundo, especialmente nesses últimos 2 anos. Mas no geral são 4. E vão fazer 3 anos que eu estou no curso de psicologia, da graduação, e eu vi que bastante gente também tá. Se não numa graduação, imagino que algum de vocês tenha contato com alguma área de humanas de graduação, né? Direito, filosofia, teologia, história, sociologia, pedagogia, etc, etc. né? Administração. Na administração você deve pegar alguma disciplina de direito e lá você consegue ver a merda que é. É, em que a qualidade educacional brasileira está muito baixa. Né? E eu resolvi introduzir essa aula aqui por uma via não muito comum, porque quando a gente fala de psicologia, geralmente a gente começa contextualizando, falando do São Tomás de Aquino, autor. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou contextualizar a desgraça que a gente vive hoje na pedagogia brasileira, especialmente no ambiente universitário. Né? É, Bom, como eu estava dizendo, a grande maioria de vocês, eu montei aquela enquete. Acredito que alguns de vocês não tenham visto porque chegaram no grupo depois, mas eu perguntei com que vocês trabalham, com o curso de vocês, na intenção de meio que pensar nessa introdução. Né? E não foi surpresa para mim, a grande maioria de vocês, porque é o público que está ali no meu Instagram e eu só divulguei isso lá. Né? Tem alguma coisa a ver, ou pelo menos algum interesse em psicologia, filosofia, pedagogia, etc, etc. E fato é que hoje no Brasil a gente vive uma crise pedagógica. Como assim uma crise pedagógica? A gente pode pegar por aquelas manchetes que ficam super famosas nos perfis conservadores. Brasil é top -1 no ranking PISA. Brasil cai oito lugares no ranking de inteligência, matemática e lógica. As faculdades brasileiras estão entre as piores do mundo. E manchetes do gênero, né? Mas fato é que, para além dessas manchetes e para além de todo esse jornalismo, tem um fundo filosófico nisso muito importante, que poucas pessoas conseguem rastrear. Né? E que para a gente falar sobre isso, na verdade, a gente demoraria aulas e aulas e aulas e aulas. O intuito aqui é mostrar, contextualizar e mostrar que, na verdade, a psicologia atomista, que é uma espécie de filosofia esquecida, é um antídoto para esse caos. Né? É, um, um professor de filosofia atomista aqui do Brasil, o professor Sidney Silveira, eu imagino que poucos conheçam, não é muito famoso, mas é um grande autor da filosofia atomista, ele que trouxe o movimento da psicologia atomista aqui para o Brasil, né? É, ele ele tem um livro chamado Cosmogonia da Desordem, onde ele dá os parâmetros ali de é, que raio de caos é esse que a gente vive nesse período que a gente pode chamar de modernidade. E se a gente for olhar, fazer uma espécie de análise do fenômeno da educação brasileira, a gente vai se deparar com algumas coisas que viraram até uma espécie de clichê. A gente tem o famoso Paulo Freire no ensino médio, junto com aquele relativismo que, além de ser um relativismo lógico, ou seja, não existe verdade, existe um relativismo que ele é até um pouco mais venenoso, que é o relativismo moral. Né? O certo e o errado dependem. Dependem, né, dos seus sentimentos, dependem de quem está fazendo, das ideias de quem está fazendo, das intenções, enfim, é um relativismo moral. O certo e o errado, o bom e o mal dependem. Não existe um bom e um mal objetivo, não existe uma verdade e uma falsidade objetivas. Essas coisas são relativas. Né? Então a gente vê que isso é propagado desde o ensino médio. Mas para ser propagado desde o ensino médio, e essas são coisas que
Eu imagino que aqui as pessoas tenham algo entre 17, tem o Gabriel que é mais novo ali, não, acho que o Gabriel já tem 17, mas enfim, algo entre 17, 18 e até 28 anos, assim, a faixa etária do pessoal daqui. Então, existe um fato que todos nós crescemos com essas neuroses de ensino médio, querendo ou não. A gente aprendeu muita coisa errada. E muitos de nós, assim, a gente. Como é o meu caso, eu sei que é o caso de outras pessoas, teve uma espécie de conversão, seja a Igreja Católica, seja ao cristianismo em geral, e tá tentando buscar essa coisa chamada verdade, que nunca nos foi apresentada na nossa vida e que parece ser a coisa mais surreal e ainda assim a mais importante de toda a nossa existência. E fato é que, pelo fato disso não ter sido apresentado no ensino médio, a raiz disso culmina nas universidades. O grande problema hoje, em matéria de pedagogia, é o problema dessa coisa chamada sistema universitário. Onde várias ideologias, e só a título de curiosidade, porque a gente não vai conseguir tratar disso aqui com o tempo que seria bom tratar, essa crise das universidades começou um pouco depois da morte do próprio São Tomás de Aquino, com um sujeito chamado Guilherme de Ockham. O Guilherme de Ockham, ele é meio que o anúncio da falha que seria o sistema universitário tal como a gente conhece hoje. O Guilherme de Ockham, ele é o pai de uma corrente filosófica chamada nominalismo. Não vou poder me adentrar nos detalhes aqui também, senão a aula vai ficar gigantesca. Mas o nominalismo, se a gente fizer uma espécie de efeito dominó histórico, é o que leva a ideologia de gênero, relativismo moral, o antropocentrismo, etc, etc, etc. É uma série de problemas lógicos que pode desencadear em conclusões muito precipitadas, né? A gente tem filósofos hoje que a gente pode chamar de nominalista, que morreram há décadas atrás, né? Filósofos que eu estou estudando com bastante frequência agora. O Jean Paul Sartre e o Michel Foucault, que você já deve ter ouvido falar, seja nas aulas de filosofia do ensino médio, seja em psicologia, seja em direito, seja em sociologia. Pasmem, Foucault é o autor acadêmico mais citado do Brasil e é o suco do suco do suco estragado do nominalismo. A consequência máxima do nominalismo a total anulação do sujeito, tal como Foucault assim tentou fazer nas obras dele. Fracassadamente, porque Deus existe, afinal, mas assim. Esses ateus, esses humanistas ateus, são frutos daquele fenômeno que começou a acontecer na Baixa Idade Média, que é o nominalismo. Mas bom, a gente não tá aqui para falar de história da filosofia, mas para vocês verem que não dá para falar de psicologia hoje em dia se a gente não fala de história da filosofia e de história da pedagogia. Afinal, aquilo que se ensina, a pedagogia, tem que estar ali alicerçada em uma visão do que é o homem. Como é que eu vou ensinar essa coisa aqui se eu não sei o que ela é? Como é que eu vou educar? E para que eu vou educar se eu não sei qual que é a finalidade desse ser aqui na minha frente? Então é fato que por trás de toda a teoria pedagógica existe uma filosofia, uma antropologia que justifica aquela teoria pedagógica. Então, por exemplo, o ensino médio, tal como nós concebemos hoje, isso está mudando um pouco já, porque em vez de mercadológico, ele está virando ideológico, mas nos últimos 200 anos, o ensino, tal como a gente conhece, a educação, ela foi voltada para uma coisa chamada mercado de trabalho. Por que a gente estuda? Para a gente passar no vestibular. Por que a gente passa no vestibular? Para entrar numa faculdade. Por que a gente entra numa faculdade? Para conseguir um bom emprego. Por que a gente quer um bom emprego? Aí as perguntas já ficam confusas aqui, as pessoas param de saber responder. Essa teoria pedagógica de que a educação ela é feita para o mercado de trabalho, primeiro que ela é um erro filosófico, porque a finalidade da vida humana não é o mercado de trabalho. E isso é um ponto da psicologia otimista muito importante. O fim último
da vida humana não é o trabalho. Como muitas pessoas caem nessa neurose, consciente ou inconscientemente, nos dias de hoje. Os workaholics, por exemplo. Né? O fim último da vida humana é uma coisa que a gente vai ver chamada contemplação. Povo dierista, é exatamente isso que o Johnny deixou aqui no chat. Né? Mas na concepção dessas teorias pedagógicas, por exemplo, a grande teoria que culmina na teoria do currículo, tal como a gente tem hoje, é uma teoria marxista do ser humano. Uma visão marxista do homem. Ou seja, o homem é o homem que trabalha. O homem é o homem do capital. Né? Fundamentalmente, o homem é um homem que trabalha. E a gente vê que tá errado só pelo fato do Marx não ter trabalhado na vida dele. Ele era um burguês. A gente já vê que tem coisa errada aí se a gente lê a biografia do Marx. Mas deixando o Marx de lado, há uma contradição lógica nisso aí. A gente vê pela natureza, analisando a própria natureza humana, que a finalidade do homem não pode ser o trabalho. Meu Deus do céu, assim, vamos até pensar de um jeito até meio absurdo, assim, né? Pô, eu trabalho atendendo terapia. Meu Deus, se eu ficar cego, surdo e mudo, eu não vou mais poder ser terapeuta. Acabou minha vida, acabou o sentido da minha vida, né? Como eu ainda tô vivo, mas minha vida tem sentido, né? Mas eu ainda tô vivo, então tem que ter algum sentido. É claro, de novo, eu tô dando um exemplo muito absurdo aqui, mas a gente pode até pensar em coisas menores. Pô, eu trabalho aqui. Eu trabalho gerente de banco. Eu sou demitido. Acabou minha vida? Perdi um cliente. Acabou minha vida? Coisas assim, né? Hoje em dia isso é muito comum, especialmente entre as mulheres, o dilema ser mãe e mercado de trabalho. Muitas mulheres, e cada vez mais, por causa dessa. Olha que doido, né? Como é que uma teoria pedagógica, como é que uma teoria antropológica muda a cultura inteira? O comportamento das mulheres. Que é uma das partes mais importantes de uma cultura, é o comportamento da mulher. Né? Muda. Perdão, não é. Como que as mulheres hoje elas pendem, será que eu vou trabalhar ou será que eu fico em casa e crio os meus filhos? O que é mais nobre? Aí a gente tá no Instagram e a gente vê essas baboseiras de mulher falando que ter filhos é muito pior que trabalhar, etc. E eu sou um azarado, porque me mandam essas coisas. Mandam essas merda filosóficas assim, Caio, você viu isso aqui, né? Manda o Betty Clarão pra mim. Quantas pessoas me mandaram a porra do Betty Clarão, cara? Mandaram lá o psicólogo Neutri. Cara, brincadeiras à parte, mas o fato é que a postura dessas pessoas, a postura do Conselho Federal de Psicologia, deriva de uma série de teorias pedagógicas erradas que deriva de uma série de teorias psicológicas erradas. Né? Se a gente não concebe o ser humano tal como ele é, a gente não vai saber conduzi-lo. Educare. Educare significa conduzir. Latim. Então, se a gente não tem a visão antropológica correta do ser humano, a gente não vai saber conduzir ele. E aí que tá o erro, assim, 90% dos formados em psicologia hoje no Brasil são ou cientificistas ou psicanalistas. E o Brasil é top 2, se eu não me engano, no ranking de ansiedade e depressão no mundo. E a gente tem mais de 200 mil psicólogos formados, se eu não me engano. Não é muito, se a gente for colocar na grande escala das coisas. Mas deveria ser o suficiente para fazer algum impacto. Por que não tá fazendo? Porque as pessoas ficam 5, 6 anos cursando psicologia, fazem mestrados, doutorados, etc, etc, ganham grandes cadeiras nas cátedras das universidades mais renomadas de psicologia no Brasil, mas não sabem o que é de fato um ser humano. Elas conhecem a teoria pedagógica que mais apeteceu elas. Afinal, é muito conveniente você gostar da teoria do Freud se você tem 1 milhão de erros que você precisa sublimar. É muito mais fácil aceitar a teoria do Freud do que confessar os teus erros, né? Não, mas isso aqui são coisas, pulsões minhas, são coisas do meu inconsciente.
Ou melhor, eu não tenho culpa disso aqui. A culpa é do meu pai e da minha mãe, que me complexaram no Édipo. Né? Teoria psicanalítica. Ou é muito mais fácil achar que eu sou um conjunto de estímulos mais ou menos organizados cerebral, neurologicamente, e assumir do que ver que eu tenho outras dimensões na minha vida, porque se eu tivesse outras dimensões na minha vida, eu teria outras responsabilidades. Né? A culpa é minha, eu coloco em quem quiser. Mais do que isso, no caso dos psicólogos de hoje, a culpa é minha. Eu escondo de quem eu quiser, do modo que eu quiser, com a teoria psicológica que melhor justificar os meus dramas. Né? Poucos sabem, mas assim, Freud se matou. Freud se matou. Quase nenhum biógrafo fala disso, mas o Freud recorreu à eutanásia no fim da vida dele. Ou seja, ele se matou. Né? Como é que um psicólogo que deveria sanar os problemas psíquicos de alguém se mata? Né? Aí a gente começa a ver, o Freud era um grande discípulo do Nietzsche. Nietzsche é o pai do niilismo. O homem ele tá largado no mundo. Isso aqui não tem sentido nenhum. Essa coisa de sentido é um domínio das massas. Antes você tinha o platonismo, agora você tem o cristianismo. As pessoas tentam viver de um modo apolíneo, ordenado, sendo que a vida é completamente dionisíaca, caos, desordenada. É uma espécie de gnosticismo moderno. O Nietzsche morreu atormentado. Você pega o drama do humanismo ateu ali pra mim? Tem um livro chamado Drama do Humanismo Ateu. A capa dele é sensacional. Eu comprei ele pela capa. Mentira, o livro é bom, mas eu comprei o livro pela capa. Tá aí, não tá? Legal. Vocês conhecem essa cena aqui, ó? Do Nietzsche abraçando um cavalo? Vocês conhecem essa cena aqui? O Nietzsche, pra quem não sabe, isso é interessante de falar porque a gente vê que a teoria do sujeito e a biografia dele é, sempre são condizentes. Tem um historiador chamado E. Michael Jones que fala muito sobre isso. Né? Os modernistas, eles adoram racionalizar o problema deles em forma de teoria. E isso dá certo, porque aí outras pessoas começam a racionalizar o problema delas também. Enfim. Essa história do Nietzsche abraçando o cavalo é quando o Nietzsche já estava no auge da loucura. Né? Para quem não sabe, Nietzsche tinha o exótico hábito de frequentar cabarés, casas. Cabarés. Não vou ficar tendo detalhes. Entretenimento adulto. Entretenimento adulto, boa, isso. E numa dessas, que azar, né? O Nietzsche pegou sífilis. E parece que, se eu não me engano é isso, a infecção subiu pro cérebro, que é uma coisa que pode acontecer com algumas doenças venéreas. E ele começou a endoidar. E aí existem dois pontos muito importantes. Um, ele não parou de escrever enquanto estava endoidando. Pelo contrário, ele escreveu mais. O último livro dele se chama Ecce Homo. Para quem está mais familiarizado com a tradição católica, sabe que Ecce Homo é o que falam para apresentar o Cristo. Eis o homem. Ou seja, ele está se comparando com o Messias. Ecce Homo. E o subtítulo é Por que sou tão sábio? Nietzsche. E o subtítulo é Por que sou tão sábio? Cada capítulo ele analisando. Cada capítulo é o título de uma obra dele e ele explicando por que aquela obra é genial. Esse foi um dos últimos escritos do Nietzsche. No auge das psicoses dele. No auge da loucura literal dele, né? E aí tem esse episódio que demonstra o que é o humanismo ateu, né? Onde o sujeito, né, que não se ama, não ama Deus, não ama ninguém, odeia a religião, odeia as massas, etc, etc, vê um cocheiro chicoteando um cavalo e morre de pena do cavalo, começa a gritar, espernear, empurra o cara pra longe.
abraça o cavalo até que parece que pelo estresse ele cai duro no chão, desmaia e depois ele é internado e não vive muito tempo depois disso. Morre louco, enrolado por camisas de força no manicômio. Né? Então a gente vê o que é a biografia desses sujeitos que estão regendo as teorias psicológicas e pedagógicas dos tempos em que a gente vive. Boa notícia é que a gente vê uma espécie de renovo, uma espécie de avivamento, onde isso lembra muito Raskolnikov, sim, lembra muito Raskolnikov. A gente vê uma espécie de uma espécie de avivamento, eu vou usar esse termo, né? Onde jovens, e todos aqui somos, né, começam a se interessar pelas coisas certas e ver que tem algo de errado. Foi assim comigo. Eu li, antes de estar aqui, há 4, 5 anos atrás, eu li tudo de Nietzsche. Não tudo, mas quase tudo. E eu fiquei maluco. Doido, doido, doido. Hoje eu tô bem. Eu acho. Mas porque aquilo era muito sedutor, né? Um jovem revoltado querer justificar o seu ateísmo, a sua rebeldia e o seu niilismo com um puta de um autor citado por aí. Quem é o cara que vai duvidar de Nietzsche? Né? Ou pessoas que vão para a ideia mais da revolução sexual e tem muitas assim no meu curso, inclusive na minha sala, que leram Judith Butler. E sabem os conceitos, armadura epistêmica, gênero, etc, etc. Porque aquilo é uma racionalização da própria perversão. Afinal, se nada faz sentido, se Deus não existe, se a existência antecede a essência, como diria o Jean Paul Sartre, eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser e eu não devo nada a ninguém. Olha como fica fácil. Porra, aí fica muito fácil, né? Aí viver fica uma maravilha. Se tudo é caos, quem sou eu para agir com ordem, né? Se não existe Deus, se não existe princípio que rege a natureza das coisas, quem sou eu para querer fazer alguma coisa e ser o certinho? Eu não. Eu vou viver do jeito que eu quero. E aí a gente vê hoje 99,999% dos homens afundados na pornografia, na masturbação. Coisas como OnlyFans crescendo cada vez mais. As ideologias de feminismo, gênero, etc., crescendo cada vez mais. Relativismo moral, subjetivismo, sentimentalismo excessivo, problemas mentais, etc., etc., são demandas cada vez mais comuns. E aí as pessoas não sabem, aí eu volto na introdução, por que a saúde mental do Brasil está fazendo isso. Mas tudo culmina, antes de tudo, neste ponto pedagógico, psicológico. E é aí que entra a psicologia atomista como uma espécie. Não uma espécie, eu vou fazer bandeira aqui. O antídoto para essa coisa. Se a gente voltar para 1962, São João 23, pouco antes dele morrer, estava inaugurando o que viria a ser o que a gente conhece hoje como Concílio Vaticano II. E uma das primeiras atas do Concílio Vaticano II o João 23 deixa claro que aquele concílio estava sendo ele foi chamado de um modo muito diferente dos outros. Ele foi convocado meio que às pressas, meio que do nada, né? E nossa, já se passaram 30 minutos. Meu Deus do céu. Eu vou ter que apressar um pouco a coisa aqui. Eu queria acabar às 10, eu não sei se eu vou conseguir acabar às 10. Eu queria terminar a gravação e deixar a gente conversar um pouco ainda. Em termos de raciocínio lógico puro, esses autores modernos são muito bons. Judith Butler, por exemplo, argumenta muito bem, sim. Junta isso com a falta de pessoas preparadas para refutar, é onde mora a desgraça. Sim. Eu vou chegar nesse ponto da refutação, inclusive. Mas antes, Concílio Vaticano II, né? E o que é dito logo nas primeiras atas do Vaticano II? Que foi um concílio convocado, dada uma situação nunca antes vista na história, onde ideologias imanentistas, materialistas, existencialistas, relativistas estavam tomando conta não só mais das cátedras, mas das famílias.
estavam entrando na igreja. Paulo VI, que foi o grande agente do Concílio Vaticano II, fala: a fumaça de Satanás entrou pela igreja. O que é a fumaça de Satanás? São essas ideologias que entraram na igreja. Né? E o que dado esse contexto, qual que é uma das primeiras conclusões propostas nas primeiras atas do Vaticano II? Que a gente deve tomar, olha só, São Tomás de Aquino como o mestre. Por quê? Porque nós vivemos uma crise de sábios. E isso é muito importante de entender. O tempo em que a gente vive hoje é um tempo de crise de sábios. Mas não é aquele sábio que é um monge careca, que se veste de laranja, fica sentado de perna cruzada e faz. Não. É um sábio no sentido aristotélico tomista. E o que é um sábio no sentido aristotélico tomista? É um sujeito que compreende as coisas tal como elas são e sabe ordená-las. É um sujeito que compreende todas as coisas e sabe ordenar todas as coisas. Essa é a definição dada pelo próprio Aristóteles, que segue São Tomás de Aquino, logo no começo de uma obra dele chamada Suma contra os Gentios. E o Concílio Vaticano II, e quem é a gente, pelo amor de Deus, para duvidar da autoridade do Concílio Vaticano II, para não tomar São Tomás de Aquino como o mestre e não nos esforçarmos para, na nossa circunstância, leigo, seminarista, casado, diácono, que seja, tentarmos ser sábios. Aristóteles era casado e foi provavelmente o homem naturalmente mais sábio da história. Mas o Aristóteles era pagão. Ele não tinha uma coisa que a gente tem, que é tradição da igreja, Deus, Espírito Santo, Evangelho. Porra, imagina Aristóteles com o Evangelho na mão. Que estrago que esse cara ia fazer. Que estrago que esse cara ia fazer. Mas a gente tem uma espécie de Aristóteles com o Evangelho, que é o grande doutor da igreja, São Tomás de Aquino. E é aí que entra a psicologia atomista. A psicologia atomista é isso aqui das obras de São Tomás de Aquino. Mas é uma parte fundamental. E que parte é essa? É onde ele vai se deter sobre o que é o homem. Né? E um paralelo muito interessante que um teólogo tomista faz, o Joseph Pieper, com uma espécie de anti-Tomás de Aquino, que é o filósofo Jean Paul Sartre, ele vê que o Jean Paul Sartre parte de uma premissa que parece tomista, que é a seguinte: Deus existe? Porque toda a filosofia do Jean Paul Sartre parte do pressuposto ateísta, que nem Nietzsche. Na verdade, ele imita esse pressuposto do Nietzsche. E Jean Paul Sartre fala, olha, se Deus não existe, né? Então não há natureza humana. Se não há natureza humana, é lógico que a existência precede a essência. Ou seja, o ser humano é aquilo que ele se faz ser. Então eu posso ter o gênero que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser, como eu quiser. Aí vira o Betty Clarão do Conselho Regional de Psicologia do Pará. Né? Entendeu? É esse tipo de teoria que justifica esses vícios. Né? Mas muito pelo contrário, São Tomás de Aquino, no começo da obra dele também, ele prova a existência de Deus. Por vias lógicas, ele mostra o quão razoável é crer que existe um Deus, inclusive. E como depois é razoável que se creia em um Deus que são 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E a partir disso, ele vai concluir. Não vai concluir, não é um bom termo. Ele vai chegar no ponto, na Suma Teológica, do que é a natureza humana. Que existe. Se existe um Deus, existe alguém que rege a natureza das coisas. E se existe alguém que rege a natureza das coisas, as naturezas das coisas existem. Né? Portanto, a natureza humana existe. Portanto, existe uma essência humana e é possível saber objetivamente o que é o ser humano. Porque o ser humano tem uma essência que antecede a própria existência dele. E isso é muito claro de perceber. Antes do Júlio, do John, do Lucas nascer, sempre já existia a essência humana. A essência de ser humano já existia.
Não vou poder entrar, me aprofundar nessa filosofia, nessa metafísica, mas esse que é o pressuposto da coisa. O que é importante vocês entenderem é isso, né? São Tomás de Aquino, ele é lógico o tempo todo. Muitas pessoas têm aquela visão de que isso é errado, tá? A Idade Média é mais fé do que razão. E aí acaba a Idade Média, começa o Renascimento, e aí vira mais razão do que fé, depois do Descartes, com o racionalismo. Né? Mas isso é uma concepção errada. E isso, ó, é curioso como esses filósofos modernistas, Sartre, Simone e Foucault, estão envolvidos em abuso infantil. Sim, inclusive eles assinaram uma petição na França para abolir a idade de consentimento. E tá lá o nome deles, a assinatura deles. Desses três, inclusive. E mais uma patotinha aí. É. Essa galera aí. Essa galera aí. Nenhum deles tinha a sexualidade reta também, mas isso é assunto pra outra hora. É claro que não tinha abuso infantil, né? Porra. É... Então é importante a gente entender a natureza humana. Mas antes eu tive que dar todo esse preâmbulo pra gente entender que, assim, olha, realmente existe uma natureza humana. E eu sei que vocês estão mais ou menos. é, Alguns mais, outros menos, né? É, Alinhados que realmente existe uma essência humana, né? A gente é algo de fato. É, e que existe, e que um Deus existe, etc. Eu acho que ninguém aqui seja ateu, eu não. E se tiver também, sei lá, problema seu. Eu tô partindo do pressuposto que você acha que Deus existe. Se não, depois a gente conversa. Mas enfim, ou se estiver vendo gravado também. Mas o ponto é que existe essa inteligência ordenadora do cosmos. Né? E essa inteligência fez uma outra inteligência, em um grau infinitamente menor, que é a inteligência humana. Que é a faculdade, por assim dizer, mais alta, né, da alma humana, da essência humana. Que é o que faz com que a gente consiga tocar é, e nessas coisas imateriais. A gente consegue perceber que 2 mais 2 é igual a 4. A gente consegue perceber que Deus existe. A gente consegue ter fé, etc, etc. São Tomás de Aquino vai explicar tudo isso na Suma Teológica. Mas a primeira coisa que, quando a gente fala de psicologia atomista, sempre se trata, e porque afinal isso é um problema, é o fim da vida humana. Se essa vida ela tem um sentido. Alguns psicanalistas vão falar que o fim da vida humana é o contentamento próprio. Outros psicólogos sociais, né, vão falar que o fim da vida humana talvez seja a polis, a sociedade, ou o trabalho. A grande maioria vai falar que é o trabalho, a antropologia mais marxista. O fim da vida humana é a realização de todos os prazeres. Só que a gente vê que tudo isso é passageiro. Essas coisas não duram. E aqui a gente vai tomar um pouquinho de alguém que o São Tomás também toma um pouquinho, é o cara mais citado, né? Depois de Aristóteles, que é o Santo Agostinho, que fala, olha, ele não fala olha, é um vício de linguagem. Nas Confissões, ele diz assim, o meu coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Ti com T maiúsculo, né? Ou seja, a gente vê que o coração humano, ele não foi feito para repousar em algo que passa. E acredito que todo mundo já teve uma experiência assim. Talvez seja um carro novo. Talvez seja uma casa nova. Talvez seja uma roupa nova. Talvez seja comida. Talvez seja sexo. Mas toda vez que a gente deposita a expectativa da nossa felicidade em algo que passa, a gente se frustra. E isso gera problemas de ordem existencial. Não no termo frankliano da coisa, fenomenológico, mas no termo mais literal.
a gente fica meio perturbado diante da nossa própria existência. Tipo, meu Deus do céu, o que é que vai satisfazer essa vontade incessante que eu tenho de ser feliz? Né? Porque isso é uma espécie de axioma, de fórmula certa e lógica da psicologia humana. Todo homem quer ser feliz. Ah, Caio, mas e o cara que se mata? O cara que se mata, ele vê uma razão de bem em se matar. Então, de algum modo, ele quer aliviar o sofrimento. Por quê? Porque ele quer ser feliz. Né? Eu já conversei com várias pessoas que tinham intenções de tirar a própria vida. E o relato é sempre o mesmo. Olha, eu tenho esperança de que pelo menos seja tudo preto depois que eu morrer e eu consiga me aliviar dessa dor que eu tô sentindo. Essa falta de sentido, porque eu já não consigo ver felicidade mais nada. As causas são diversas, é claro, isso vai depender da individualidade e da história de cada pessoa, mas o fundo é o mesmo. É porque realmente, assim, ó, nesse mundo aqui a gente não vai se contentar. Porque a gente não foi feito para essas coisas que passam. Né? A gente costuma ver isso em pessoas muito imaturas. A gente vê que quanto mais imatura uma pessoa mais expectativa ela bota em coisas que passam, né? Aquela pessoa que bota expectativa no que os outros acham dela. A felicidade dela importa na medida da opinião dos outros. Né? É um sujeito que vai estar frustrado o tempo todo, porque agradar todo mundo é impossível. Não dá pra ou se agradar os gregos ou os troianos, né? É muito difícil agradar todo mundo. Isso é só um exemplo, né? Sujeito que põe a felicidade inteira no trabalho e é demitido. O mundo dele acabou. Já tem de vários casos assim também. Ou pior, o sujeito que põe a felicidade dele no trabalho e depois vai lá e se aposenta. Aí deprime. E isso explica uma grande porcentagem dos idosos deprimidos que a gente tem hoje em falar nisso. Depressão e velhice são coisas que não deveriam combinar. Uma pessoa velha devia ser uma das pessoas mais prudentes vivas. Então, o primeiro problema que a gente se depara dentro da psicologia atomista é o problema da finalidade da vida humana. Beleza, eu entendi que eu tô aqui, mas pra que eu tô aqui? Pra ser feliz. Tá, isso todo mundo consegue perceber, todo mundo quer ser feliz. Por mais que a gente não tenha ainda uma definição muito clara de felicidade, por mais que a gente não tenha uma definição muito clara de felicidade, a gente vê que tá todo mundo tentando ser essa mesma coisa aqui, tá todo mundo querendo ser feliz. Às vezes a gente até se esbarra, fala, opa, ó, você tá me deixando triste, você tá me incomodando. Que é o problema dos relacionamentos, né? Mas, no geral, a gente vê que nós somos destinados a essa coisa chamada felicidade. Agora a gente já tem algumas pistas. Olha, a felicidade não tá nas coisas que passam. Por mais estranho que isso possa parecer. A felicidade não tá num 7 em 7. Não tá em ser um terapeuta de sucesso. Né? Não tá em tirar uma foto com o Ítalo Marcilli. Né? A felicidade tá em coisas perenes, que duram. Por mais que essas coisas sejam muito legais. Né? E o que dura? Vamos pensar em coisas que duram mais do que todos esses bens materiais. Vamos pensar em coisas um pouco mais imateriais. Tá? Outra coisa muito importante, a imaterialidade. Existe um mundo imaterial. Isso é fácil de perceber. É só pensar em que 2 mais 2 é igual a 4. Cadê o 2? Cadê o 4? Não tá aqui. Tá? Existe um mundo imaterial, digamos assim. O qual a inteligência humana, a gente vai falar sobre ela, não hoje, talvez na próxima ou na outra aula, acessa a essência das coisas. Um cachorro, pelo amor de Deus, ele nunca vai saber o que uma coisa é. Ele não consegue. Ó, o dia que vocês encontrarem um cachorro com crise existencial, eu aposto o meu rim. Vocês nunca vão ver um cachorro com crise existencial. Né? Como se né? Chega lá, a família da Beatriz tem um cachorrinho, o Thor. Aí o Thor chega pra mim e fala, Caio, o que eu sou? Qual que é o sentido da minha vida? Né? O cachorro nunca vai ter essas indagações. Né? Isso é próprio do ser humano, porque o ser humano está tentando entender o que as coisas são. A essência delas, captar a essência. E é isso que já causa um grande alívio ao ser humano, entender o que cada coisa é. E a gente vê que limitação intelectual,
uma grande causa de sofrimento, o sofrimento intelectual, de não entender o que é aquilo. A gente vê isso, por exemplo, muito na experiência do abuso. Por várias vezes já atendi moças, rapazes que foram abusados na infância. E na época, esse é que é o grande dano do abuso na infância, é que o sujeito não entende o que é aquilo. E a experiência passa, ele fica com a memória, mas não sabe o que é aquilo. E é uma terapêutica extremamente dolorosa de se fazer, por sinal. Mas porque há um sofrimento de ordem intelectiva ali. Hoje em dia as pessoas não sabem mais o que é a sexualidade, né? O que é virtude, né? O que é castidade. Conceitos que são muito fundamentais para a vida humana. A gente vai passar por tudo isso. Eu vou pulando assim, né? Aula com sanguíneo é uma coisa terrível. Eu sinto muito. Mas só tem eu, né? Se eu pudesse encontrar um professor melhor, eu tentaria. Então a gente vê que a vida humana ela é destinada a algo que é mais imaterial, mais duradouro, mais perene. Perene. Uma coisa que é um pouco mais imaterial e que condiz muito com vira melancólico só nessa aula. Nem se eu quisesse. Tá doido, melancólico, que horror. Brincadeira, Bruno. Mas ó, é... uma coisa que é um pouco mais imaterial para a vida humana. Isso aqui é importante de entender. A gente vai se aprofundar nisso depois, não agora. Mas a gente vai se aprofundar nisso depois. É uma coisa chamada virtude. Todo mundo aqui já ouviu essa palavrinha. Alguns já até viram umas aulas, talvez uns carrosséis, umas sequências, uns stories, uns reels, TikToks, não sei. Enfim. Alguns até leram um livro sobre o Padre Faus, Ítalo, Vitor Sales Pinheiro, etc, etc. Todos falam em algum grau sobre virtude, né? O que é a virtude? A virtude é um hábito operativo para o bem. É um bom hábito. E o que é um hábito que opera para o bem? Ora, um hábito que opera para o bem é um hábito que opera em favor da realização disso que a gente acabou de descobrir que a gente tem, que é a nossa natureza humana. Então a virtude, e por que a virtude é boa? Por que é um hábito bom? É bom porque caminha em realização dessa nossa natureza, ou seja, da nossa felicidade. Já é uma coisa um pouco mais imaterial, não dá pra gente pegar na virtude. Né? Você fala, quando a pessoa fala assim, conquiste a virtude da castidade. Você não vai lá e vai pegar, né, ter a virtude da castidade. Não, é uma coisa que habitualmente você desenvolve no seu interior, no seu psiquismo, na sua alma. E a gente vai passar pelos pormenores. O ser humano é corpo e alma, etc. Só que essa exposição aqui é meramente introdutória ao problema e às questões que a gente vai tratar posteriormente. Né? E existe uma coisa mais além ainda da virtude, que é a verdade. A verdade é uma coisa mais imaterial que a virtude. A virtude ainda depende de um ser humano, que é material, para ser realizada, atualizada. Mas agora, a verdade, a essência das coisas tal, em si, né, são plenamente materiais. Mas a gente vê, olha, Caio, mas ó, eu consigo acessar uma coisa material, 2 mais 2 é igual a 4, isso é uma coisa material, é um princípio lógico, mas isso não me satisfaz. Talvez algum dia tenha te satisfeito quando você estava aprendendo a contar, mas hoje já não satisfaz mais, né? Mas existe o princípio ordenador que rege todas as outras naturezas. E é essa imaterialidade que o ser humano busca. Aquilo qual ele foi feito para. Né? O cor inquietum, coração inquieto. Que é. Opa, acho que eu mexi na câmera. Que é o próprio Deus. A gente volta
no que o Concílio Vaticano II estava falando. A gente tem que tomar São Tomás de Aquino como o mestre. Não é um mestre, é o mestre. E o que São Tomás de Aquino era? Santo, e isso a gente é chamado a ser, por meio da vida de piedade, da vida de oração, e sábio. Ou seja, um sujeito que entende todas as coisas e ordena todas as coisas. Ora, para a gente pôr as coisas em ordem, a gente tem que entender que pôr as coisas em ordem é respeitar a harmonia cósmica das coisas mesmas. Ou seja, a natureza delas. Como é que a gente põe uma criança em ordem? A gente educa ela segundo a natureza dela. Que natureza? Essa natureza humana que foi criada com a finalidade de contemplar aquilo que é mais imaterial. E aquilo que criou ela, de fato, que é o próprio Deus, ou seja, a contemplação. Isso não é uma verdade de fé, meus amigos. Isso não é um dogma católico. Isso não é um fato exclusivamente bíblico. Isso está em Aristóteles, e Aristóteles era pagão. Aristóteles tem 2 livros, um chamado Ética Nicômaco, o outro chamado De Anima, ou sobre a alma, da alma. Onde ele vai mostrar que a finalidade da vida humana é a contemplação. É a contemplação dos princípios primeiros. Dos princípios que regem todo o universo. E isso o ser humano não é capaz de acessar. Meu Deus do céu, como é que o Aristóteles percebeu e descreveu isso? Isso chegou na gente, o que é impressionante já. Mas como é que ele percebeu e escreveu isso há 3.000 anos atrás e a gente está parado aqui hoje? É uma tradição que foi esquecida. Mas o Aristóteles, ele pisou no monoteísmo. Eu digo mais, ele pisou no catolicismo. Só que aí. Parece que Deus tá falando: não, pera aí que vai vir uma coisa melhor ainda. Eu vou botar um Tomás de Aquino aqui daqui uns anos. E vocês vão ver o que é bom de verdade. Aí vocês vão ter um modelo de sabedoria. E antes disso, botou Santo Agostinho ainda. Meu Deus do céu, Santo Agostinho. Seita maniqueia, pagãozão, vaidoso. Se converteu ao catolicismo. Virou bispo. Assim, não, gente, não teria igreja católica como a gente conhece hoje. Sabe-se lá Deus que teria igreja católica sem Santo Agostinho, meu Deus do céu. Sábio, 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 sábio. Depois, 700 anos depois, 600 anos depois, veio o São Tomás de Aquino. Né? Veio o São Tomás de Aquino. Que não só teve uma vida reta, e a gente vê que a biografia do sujeito que a gente estuda é muito importante, mas também teve uma obra magistral, que é pilar da igreja até hoje. Pô, a gente viu, o Concílio Vaticano II, as primeiras atas falam: tomem São Tomás de Aquino como o mestre. Né? E sem São Tomás de Aquino a gente estaria muito ferrado. E fato é que essa tradição, ela está voltando, está chegando em nós. Onde por meio desses ensinamentos tomistas, e aí eu vou me debruçar e eu vou mostrar para vocês não só São Tomás de Aquino, mas principalmente autores tomistas recentes, que é importante a gente conhecer e difundir também, para explicar a psicologia atomista. Porque é a psicologia atomista, meus amigos, que vai fazer com que nós compreendamos quem nós somos, qual que é a finalidade da nossa vida, qual que é a verdade sobre as coisas, quais são os meus vícios, quais virtudes eu preciso adquirir, se não todas, para purgar os meus vícios. E mais pra frente ainda, e é uma coisa impressionante, São Tomás de Aquino ensina a gente a rezar. Né? O mestre de São Tomás de Aquino foi Santo
É Santo Anselmo, Santo Ambrósio, Santo Alberto Magno? Quem foi? Eu sempre esqueço, é com A. Ambrósio, Santo Ambrósio. Júlio, quem foi o mestre Santo Tomás de Aquino? Prova. É com A, eu sei que é com A, mas eu sempre confundo. Alberto Magno. Alberto Magno, é. Alberto Magno, é. Santo Alberto Magno, ele tem uma frasezinha num compêndio de teologia dele que é a seguinte: a teologia deve levar à piedade. Mas, cara, a gente tá falando de psicologia aqui. Mas aqui a teologia é a mãe das ciências. Então a teologia, como eu mostrei aqui, Deus rege a psicologia, a alma humana. Porque a alma humana tá. A finalidade da alma humana é isso, é a contemplação de Deus. Hum? É... Então, o grande fundamento da psicologia atomista é esse. Entender que a felicidade humana ela é objetiva, né? Não é subjetiva. Isso é um grande erro que as pessoas. O grande senso comum brasileiro hoje acredita que a realização pessoal é completamente subjetiva. Para uns é ter um carro, para outros é ser jogador de futebol, para outros é ser médico. Mas, na verdade, existe uma felicidade muito objetiva que está ao alcance de todos, mais de nós agora, porque é que nem a Anne falou aqui, ó, eu nunca vou conseguir ser ateia, sabendo dessas coisas, não dá para desver. É o famoso verdade aprendida é verdade obedecida. Vocês aprenderam isso aqui, não sabiam antes, estão aprendendo agora, estão lascados, porque agora vocês sabem. E verdade aprendida é verdade obedecida. Né? Vocês vão ver, vocês tentam desobedecer isso aqui, a consciência começa a acusar. E aí isso gera o quê? Tristeza. Qual que é o oposto da tristeza? É a felicidade, que é o fim da vida humana. Então, cada vez mais que a gente vai estudando essas coisas, que a gente vai entendendo e que a gente vai cultivando até uma vida de oração, se der tempo, não é a intenção, mas eu acho que eu vou acabar falando sobre, porque essas coisas esbarram, não tem jeito. Nossa vida vai ficando mais alinhada e esse fim último vai ficando cada vez mais claro. E essa vida ordenada, a vida individual ordenada, a minha vida ordenada, a vida ordenada da Isa, da Agnes, do Lucas, do Gabriel, da Maria, do Rodrigo, etc. A nossa vida ordenada e os nossos estudos ordenados para isso vão ser o antídoto para a desordem que tá as teorias psicológicas e pedagógicas atualmente. Porque esse estudo, olha, eu devo a minha conversão, o abandono dos meus vícios mais baixos que eu possuía até uns anos atrás, o meu amadurecimento, o meu casamento, até meu filho. Você entendeu? Meu filho vai chamar Antônio. Antônio por causa de um cara chamado Antônio Royo Marim, que foi um teólogo. Tão importante é que foi estudar esse sujeito. Ter contato com a vida e obra do Antônio Royo Marim. A vida de estudos tem um papel muito importante nisso. É o verdadeiro antídoto para o caos que a nossa cultura vive hoje, né? Para quem tem contato com o Olavo de Carvalho, etc., tem bastante noção disso. O Olavo, o tempo todo falava, olha, que vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. E é a gente estudando essas coisas bem. E aí, voltando no ponto excelente que o John colocou sobre a Judith Butler, que a gente começa a ter pessoas preparadas para refutar essas desgraças. Uma das coisas que me chamou a atenção em São Tomás de Aquino foi a explicação dos sentidos internos. Nunca tinha visto falar sobre isso. Mas por quê? Porque as pessoas só sabem falar de sentidos externos. Porque elas não entendem mais de filosofia. E isso vem muito do cientificismo. Como é que você vai ter algo mental? Não é tudo não tem coisa mental, é tudo cerebral. Se é tudo cerebral, só tem sentido externo mesmo. Então vai muito nessa linha. A linha da psicologia científica é o Joachim Wundt, depois você tem behaviorismo, hoje você tem uma coisa um pouco mais soft, né, que é a TCC, etc. Mas é tudo farinha no mesmo saco no final. E o Wundt foi o outro cara que acabou com a cultura. Se der tempo a gente fala dele.
Mas de qualquer jeito, o convite aqui é uma introdução. E o incentivo é que vocês estudem. Hum? Se uma pessoa sair daqui estudando essas coisas, eu já tô mais do que feliz. Mas agora, se todo mundo sair estudando essas coisas, eu vou ficar tremendamente feliz. Se vocês chegarem tirando dúvida, Caio, eu quero mais livro, mais aula, mais coisa pra estudar, eu tô adorando, aí eu vou ficar feliz. Aí eu vou ficar realmente feliz. Né? Mas então assim, isso aqui foi só uma introdução bem atípica. Eu não sei se vocês vão encontrar uma introdução à psicologia atomista tal como a que eu fiz, porque eu misturei um monte de coisa, né? É, Mas eu sempre gosto de começar as introduções com uma contextualização. Afinal, é onde a gente tá. Imagina que, pô, pra mim, pelo menos, porra, que saco, né? Ah, São Tomás de Aquino, isso e aquilo. Tá, e aí? E aí? O que que essa psicologia, o que que ela vai mudar? O que que essa psicologia tem que as outras não têm? Então é importante explicar esse contexto que a gente tá, né? A fim de mais conteúdo que semestre da faculdade. Porra, só de eu falar psicologia tomista é mais que 15 semestres de faculdade. Ainda é difícil. É, Até porque isso é fonte de saúde mental, como eu tava falando. A gente vai estudando essas coisas e essa vida de estudos, essa pequena vida intelectual que a gente vai construindo, vai abrir nossos olhos, vai nos ordenando mesmo internamente. A gente fica menos ansioso, a gente fica menos escrupuloso, a gente fica mais ordenado, a gente abandona vício, né? Se a gente pega o gosto por fazer isso, entendeu? A gente começa a estudar os erros dessa cambada aqui, né? Eu tô bem dedicado agora num cara chamado Michel Foucault. Foucault era doido. Eu olho e falei, é doido mesmo. Eu não quero isso aqui, eu quero acabar com isso aqui. Eu quero acabar com isso aqui à luz do tomismo, inclusive. Né? E a gente vai se dedicando a essas coisas. A própria Butler, que é até um pouquinho. É realmente o que o John falou. A retórica dela é bem amarradinha. Um pouco menos que a do Foucault. Jean Paul Sartre, que tem uma lógica bem amarradinha também, mas erra nos pressupostos. Ou, pra quem quiser se aventurar muito, vai lá no Guilherme de Ockham. Hum? Vê o que é esse raio do nominalismo, pega, estuda história da filosofia, aí história da filosofia você vai ver que tem relação com a história da pedagogia, que tem história com a história da psicologia, e assim vai, né? E aí nas próximas aulas, eu acho que vão ser duas. Eu marquei duas, mas eu posso fazer mais. Eu acho que eu vou acabar fazendo mais uma ou duas. E eu chamei o Bruno, que é um amigo meu, pra dar uma aula só sobre meditação aqui depois. Aí eu vou marcar com ele. Mas é meditação segundo o Hugo de São Vitor. A gente vai passar por isso em algum momento, e aí o Bruno vai vir aqui e vai dar uma aula só sobre isso. E eu tô convencendo minha mulher de dar alguma coisa sobre educação aqui pra vocês, porque ela é boa nesse assunto também. Ela estudou essas coisas. Ela fica dando um sorrisinho agora que eu tô falando na frente dela. Mas é isso. Tenho vontade de chegar a ler essa galera, mas antes acho bom conhecer mais São Tomás. Sim, é exatamente isso, Gabriele. É bem bom. Porque se você sabe a lógica e a verdade da coisa, é mais fácil de refutar esses autores. É bem mais fácil. Hum? E tá cheio de coisa boa pra estudar aí. E não são coisas caras, muitas delas são gratuitas, inclusive. Estão por aí na internet, pra quem tiver boa vontade e quiser estudar. Algumas vai ter que pagar, mas não tem problema, né? É, é o Bruno do Joinha? Bruno do Joinha? Não sei, é o Bruno daqui. Deve ser o Bruno do Joinha. É, Eu vou indicar pra vocês. Eu falei que ia passar algumas bibliografias já. Tem uma que eu queria passar. Ah, tá aqui, ó. Meus amigos, este livro aqui, ó. Tirem print, anotem. A Praxis da Psicologia e seus níveis epistemológicos segundo São Tomás de Aquino. Isso aqui, ó, é uma bíblia do tomismo. Isso aqui é o compêndio da psicologia tomista. É um livro que vai te desafiar, mas não é difícil de ler, dá pra estudar bem, dá pra entender os conceitos. Tenho ele, comecei a ler o Corrente de Psicologia, o Corrente de Psicologia Contemporânea, não é o Corrente de Psicologia Tomista, esse livro não existe. Quiçá um dia. Mas eu tenho ele também. É esse aqui, ó.
É um outro livro muito bom do mesmo autor, que é o Dr. Martin Etchevarria, Correntes de Psicologia Contemporânea. Tem traduzido. Eu dei o azar e comprei uma semana antes de sair a tradução. Mas eu gosto de ter o original também. Esses dois são do Martim Frederico Etchevarria. Eu vou escrever aqui, peraí, ó. A Praxis da Psicologia e Correntes de Psicologia Contemporânea. É? Esses dois são do Martim Etchevarria. E tem esse aqui, que é uma biografia de São Tomás de Aquino. Tá dando pra ver? Aqui. Escrita pelo Chesterton. Bem levinha, bem tranquila de ler. Gostosa leitura. Chesterton é um excelente escritor, né? Amigo do Tolkien, Lewis, essa galera aí da Inglaterra. Muito bom. Mas você vê que tem uma infinidade de coisa aqui. Eu acho que essa parte aqui... Deixa eu ver. Exceto esse livro aqui, a parte inteira aqui é tudo tomismo. Aqui tem um pouco de Aristóteles. Aqui tem as obras de tem umas obras de Santo Agostinho aqui do meu lado. Mas tem bastante coisa pra estudar. E Confissões, tem em casa. Pode ler o Confissões, velho. É que o Confissões não é psicologia atomista. Mas é o proto-atomismo, digamos assim. O Confissões é bom. Né? E, se eu não me engano, você tá conhecendo o catolicismo agora, né, Bruna? Todo mundo, parece que meio mundo conhece o catolicismo e lê Confissões. Comigo foi assim também. Então vai lá, lê o Confissões. Todo mundo tem essa fase. Então vai lá e lê o Confissões. Depois você me chama. Você é de casa, pô. Me chama depois e a gente conversa. E mais do que isso é uma coisa que pouca gente recomenda, porque fica naquela, não, mas ó, a gente não pode influenciar a religião das pessoas. Eu não tô ligando muito pra isso, na verdade. Vocês têm que ir na missa. Todo domingo, de preferência. Aquilo ali é aquilo ali que o São Tomás está descrevendo. Entendeu? É o santo sacrifício do Calvário. Aquilo ali o São Tomás de Aquino quer que a gente entenda aquilo ali. Aquele pãozinho é aquilo ali. Psicologia atomista é impressão, mas não sei se estou viajando muito. Se aproxima em alguns aspectos. Só que a psicologia atomista é bem superior e bem mais completa do que a logoterapia. Né? Prova disso é que o Viktor Frankl teve um aluno, que é o Rudolf Allers, que viu que estava faltando coisa e ele é católico e ele desenvolveu uma espécie de psicologia atomista, né? Nas obras dele. Rudolf Allers. Aí, você tá lendo o livro dele. Bom, ele é atomista. Não muito em termos, mas nos princípios. Ele é atomista. Bem bom. Tá? Então é isso, pessoal. Ao longo das aulas, eu vou passando outros livros, provavelmente. Coisas sobre virtudes, pecados capitais, potências da alma. Se bem que esse A Praxis da Psicologia é um grande manual sobre esse assunto. É muito bom. Todo estudante de filosofia, teologia, psicologia, pedagogia, nutrição, história, sociologia, direito, até administração, falaram aí que tem a galera do ADM, tinha que ler. Quantas são as potências da alma? Vixe, nunca contei. 5 potências sensitivas. Calma aí, vamos terminar a gravação e eu já respondo essa pergunta. 7, são mais de 7. Isso aí é pegadinha. Ou são 7, eu acho que são mais... Não, são mais 7. Enfim, a gente já responde. Só para dar os últimos avisos para gravação. Então, semana que vem a gente tem aula no mesmo horário. Aí na outra vai mudar um pouquinho. E se precisar, eu agendo mais aulas que vão ser em horários parecidos, tá bom? Pessoal, obrigado por quem assistiu no ao vivo, tá? E obrigado para quem assistiu no gravado também. Agora eu vou terminar a gravação e ter um privilégio que tem assistido ao vivo, que é o Tira Dúvidas ao vivo. Então, John, você consegue parar a gravação?